Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, gratidão imensa por ter sempre todos vocês aqui com a gente, vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, sejam sempre muito bem-vindos. Quero agradecer as pessoas que sempre nos apoiam, sempre estão nos ajudando. Pessoal, gratidão imensa pela generosidade de vocês. E eu, quero agradecer a todos aqueles que nos doam suas atenções. Muito obrigado do fundo do meu coração. Pessoal, eu estou elaborando os vídeos, Agora no carnaval nós teremos alguns vídeos legais, Teremos os vídeos restantes da Terra Falso Planeta. Vou fazer o vídeo top sobre a morte do jogador de basquete Kobe Bryant, que foi sacrificado, pelo um clã reptiliano que habita no submundo abaixo do que hoje é ali Los Angeles. Existe um grupo, E esse grupo é um grupo de reptilianos e chamado de Amamba, o clã Amamba. Então tem muitas revelações, tem muitas coisas para estar falando, para estar mostrando, mas hoje é um vídeo que terá uma sequência também, estarei abordando sobre isso, sobre esse tema, sobre esse assunto ao longo aí da semana, e a gente vai debater e falar algumas coisas bem interessantes. Eu até fiz uma publicação, E nessa publicação eu coloquei no meu Facebook, e se você não me acompanha no Facebook, amigo dos Chamados a Despertar, ou do Marcelo Marins Consciência Cósmica, é só procurar lá Marcelo Marins, direto eu estou ali interagindo no Facebook, E aí vocês podem ver alguns textos, algumas coisas que eu coloco, para estar distribuindo informações aí, complementando algumas coisas a mais. Eu coloquei no meu Facebook, uma postagem que dizia o seguinte, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, você qual o seu nível de crescimento até agora dentro do despertar de consciência cósmica? Não se engane. Não seja hipócrita. Seja uma pessoa verdadeira. Qual o seu nível de maturidade ou de visão? Será que você está no nível de visão hipócrita? Ou você realmente procura estar dentro do campo de visão da terceira dimensão? Seja sincero comigo. Porque na realidade, eu já falei muito sobre minha vida, já contei minhas histórias, já expus minhas histórias para vocês, embora eu tenha muitas outras histórias, mas vocês sabem apenas de algumas. E eu tô nessa vida, desde os 7 anos de idade. Eu sei que muitos de vocês podem, de uma certa forma, transparecer um certo nível de despertar que eu sei que vocês não têm. Que vocês não têm mesmo. E eu não julgo. Eu não julgo mesmo devido... Porque eu sei que muitos de vocês jamais sequer viu uma fumaça na vida. Lembra sobre o último vídeo? Se você não assistiu, assista. Todos os vídeos têm sido muito importantes. Eu falei sobre o vídeo onde, digamos, que acho que, se eu não me engano, foi o segundo para trás, ou o terceiro, sobre morrer. Morrer. Não é morrer, sonhar que tá morrendo. Ah, eu sonhei como... Não.
Teve pessoas que me mandou e-mail. Ah, Marcelo, eu já sonhei que eu morri, gente. Nada a ver, assista o vídeo. Assista o vídeo. Nada a ver. Você assista aquele vídeo todo e analise o que é o morrer dia após dia. E eu faço uma grande comparação porque desde os 7 anos de idade... Desde os 7 anos nada, né? Desde os meus 2 anos de idade. Eu vou contar coisas pra vocês. Sente aí com calma. Quer me conhecer? Quer saber mais sobre mim? Vocês não sabem nada sobre mim ainda. Vocês viram brincando, falando da Valina, né? Minha bisavó. Mas o nome dela era Lauri Valina. Lauri Valina. Se eu contar a história dela, vocês não vão acreditar. A Lauri Valina tem uma história muito sinistra. E a Lauri Valina, prestem atenção, era uma alma vazia. Era uma alma vazia. Para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, que eu ia no quarto, eu via a Lauri Valina, ou a Valina, no quarto com os olhos vermelhos, como flamejantes. Como flamejantes. Vocês sabem o porquê eu entrei no espelho, que o espelho estava no guarda-roupa dela? Vocês sabem por que eu entrei no espelho? Vocês sabem? Quem assistiu aí a série A Dimensão dos Espelhos? Hã? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui no quarto no quarto que era o quarto e tinha geladeira que ficava a Valina. E eu cheguei no quarto e a Valina, ela estava fria, parecendo um boneco. Parecendo um boneco. Eu coloquei a mão nela, toquei, ela estava gelada. Até brinquei que eu rezava para a Valina morrer. Vocês lembram disso, né? Vocês viram? Eu sei que vocês gostam do mal feito, pessoal. E eu coloquei a mão nela e ela estava fria. Porque minha mãe, nesse período, minha mãe trabalhou de doméstica alguns anos, saiu. Depois, nesse período, minha mãe foi trabalhar na Anvap. Trabalhava de copeira, saiu. E esse período era o período que eu ficava sob os cuidados dela, da Valina. Eu ficava sozinho com ela. Mas o meu irmão dormia à tarde, minha irmã, e a gente ficava sob os cuidados dela, porque minha mãe tinha que sair. E aí, o que... Lembram quando eu disse que netos são roubados dos seus corpos? A Valina tentou roubar meu corpo. A Valina tentou roubar meu corpo. Vocês não sabem o que eu já passei. Vocês não sabem o que eu já passei. Lembram quando eu disse no vídeo: por favor, papai, mamãe, não deixe seus filhos nas mãos de avós, poxa. São teus filhos, suas crias. A Valina tentou roubar meu corpo e quase conseguiu, e eu vou contar isso pra vocês. Já passei por coisas que vocês mal veem uma fumacinha, já caga na calça. Eu já passei por coisas desde os meus 2 anos de idade, digamos assim, que vocês não podem imaginar. Eu cheguei no quarto, a Valina, ela estava fria, parecendo um boneco. Um boneco. E meus irmãozinhos dormindo. E eu não sabia o que fazer, pô. Tava sozinho. Minha mãe tava trabalhando.
Minha mãe tinha que trabalhar porque o meu pai, a vida dele era só putaria. Meu pai tinha mulher pra tudo quanto é lado. O salário dele era dividido em 3 casas. A gente passava uma falta do diabo. Fora que ele era alcoólatra. Então meu pai era putaria pura. Igual meu pai era só meiazada na rua. Saía pra trabalhar, voltava lá pras 9, 10, mentindo pra cacete, fazendo minha mãe de trouxa. E aí eu cheguei, a Valina, ela estava fria. E o espelho do guarda-roupa dela se movimentou. E eu olhei. Com 9 anos de idade, sozinho com ela. E de repente, uma fumaça negra saiu do espelho. Uma fumaça como sabe aquela fumaça de escapamento de caminhão a diesel? Saiu uma fumaça gigantesca e veio e entrou. Ela estava deitada assim, ó. E entrou-se como num funil dentro da boca da Valina. E ela acordou. E eu fiquei em choque. E eu olhei no espelho dela, e o espelho dela, ele tinha passagem como que um corredor escuro para algum lugar. Eu, com 9 anos de idade, sozinho, fiz xixi na calça, de medo. E a Valina olhou para mim e riu. Minhas pernas tremiam. Eu fui para o banheiro e eu me lembro, eu vomitei. Eu dava ânsia de fome, de vômito, ânsia de vômito, tremendo. E por sinal eu defequei diarreia. Com 9 anos de idade, eu na hora defequei diarreia. Aí eu me lembro dela bater, tuf, 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 tuf. Marcelo! Ela tinha uma voz, Marcelo! Eu não respondia de horror, pânico. Tuf, 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 tuf. Marcelo! E aí eu, tremendo, tremendo de medo dela, abri a porta do banheiro, todo cagado, vomitado, com as pernas bambas querendo desmaiar. E minha mãe, eu sabia que minha mãe não podia, eu não podia contar essas coisas para minha mãe não acreditaria em mim, minha mãe pensaria que eu era louco, Por muitos e muitos e muitos anos, eu não entrava lá no quarto onde estava a geladeira, onde estava a Valina, porque minha mãe me pedia, Marcelo, pega o feijão lá pra mãe, lá no quarto, abre a geladeira. E eu não ia. E a minha mãe ficava brava e minha mãe me batia. Minha mãe não batia, não era de tapinha, não. Minha mãe me batia de vara de goiaba. Em Minas Gerais, o que se mais tem é goiabeira. Mangueira, que é manga, goiaba, goiabeira e outras coisas. Então minha mãe pegava a vara de goiaba, ou tinha um cordão de ferro. Quem lembra daquele cordão de ferro grosso? Ferro de passar roupa. E minha mãe não aceitava não de mim. E me dava surra. E aí eu tinha que o quê? Sentar depois naquelas bacias com vinagre, sal, passar nos vergão. Ficava aqueles vergão roxo para desinchar. Porque minha mãe não entendia por que eu falava, não vou, mãe. E minha mãe nunca se podia dizer não para ela. E quantas vezes eu ia lá no quarto, entrava e a Valina estava assim, ó, rindo para mim. E, gente, a casa dos meus pais era só brigaiada, era só pancadaria.
E uma vez eu vi meu pai e minha mãe brigando ao ponto de começarem a se esmurrarem. E eu entrei no quarto para pedir ajuda para ela e ela estava rindo. Ela estava assim no quarto. Uma vez, sábado à noite, eu não podia contar isso para minha mãe, não. Eu sabia que eu não podia contar. E ela falava, se você contar para sua mãe, ela não vai acreditar em você. Ela não vai acreditar em você. Eu tinha 9 anos de idade. Eu era uma criancinha. E aí o que aconteceu? Isso eu não me esqueço. Antigamente tinha-se aquele programa do Faustão na rede Bandeirantes. Eu esqueci o nome. Era um programa que meu pai assistia à noite no Faustão. Faustão não, na Bandeirantes era Perdidos da Noite. Perdidos da Noite. E todo sábado meu pai assistia aquilo. Mas teve um dia que meu pai não foi assistir isso. Ele chamou minha mãe para sair para tomar cerveja nos barzinhos na avenida do bairro que nós morávamos. Tava eu, meu irmão e minha irmã dormindo. Estávamos dormindo. Quando eu escutei naquele quarto um berro, eu pulei da cama. Eu dormia de pijama. Pijaminha. Calça e pijaminha, paletó com botãozinho. A gente sempre dormia de pijama. E eu achava que talvez a Valina estava passando mal, alguma coisa. Criança não tem muito discernimento. Você bate numa criança, mas logo ela esquece. Porque era o dia a dia. E a Valina, ela convivia. Ela convivia com a gente. Então, assim, você faz. Então, criança tem um coração muito bom. E eu sempre tive um coração bom. E criança, às vezes, não pensa. Eles não pensam. Não pensam. Criança age muito no impulso. Principalmente se você é muito, digamos, puro de coração. E eu era puro de coração com 9 anos de idade. E quando eu escutei, eu fiquei com medo. Olha só como você não pensa que a Valina podia estar passando mal. Que ela precisava de ajuda. E eu saí correndo do quarto para poder ajudá-la. Só que tinha uma cortina. E quando eu abri a cortina, o espelho do guarda-roupa dela estava todo vermelho. Vermelho. Que o quarto estava avermelhado à luz do ambiente. E eu, quando eu a vi, ela estava meio que sentada, pairando sobre a cama. Olha, presta atenção o desfecho disso. E quando eu estava lá, do espelho veio uma luz. E essa luz agarrou no meu corpo. E assim que ela agarrou, eu senti como se um tranco desse no meu corpo. E aí começou a me puxar. Mas não puxar meu corpo. Eu vi o meu espírito saindo do meu corpo. Saindo do meu corpo. Ele estava saindo do meu corpo. E aí eu me esforcei para me segurar na porta para sair, mas estava muito forte. E quando eu olhei na cama novamente, a Valina estava deitada. E tinha um ser em pé, esfumaçado, próximo a mim. E este ser
estava também fazendo um movimento de puxar meu espírito para fora. E eu gritando, mas ninguém ouvia. Eu não conseguia, eu era criança. Quando de repente, eu me lembrando, eu chego a me arrepiar do couro da cabeça até os pés. Eu chorando, desesperado, e eu via eu saindo fora. E eu consegui ver que aquela fumaça estava como tipo assim, tentando entrar, como se o meu corpo de criança fosse inalando ela para dentro. E eu comecei a sentir um cheiro muito horrível. Então eu me sentia desgrudando e eu via aquela fumaça entrando. E eu sozinho, minha mãe estava só com meu pai, só nos bares escutando musiquinha, né? Escutando música lá com os amigos do bairro, né? No sábado à noite, nos anos 80. E eu estava, porque a gente mudou para o Luizote, para casa, que a gente morou em 1984 ou 83. Ou é 83 ou é 84. E eu passando por isso. E eu não conseguia entender. E eu via aquela fumaça. Eu já tava assim, ó. Meu corpo tava assim, eu tava desse jeito assim, ó. Como se fizesse assim, ó. E eu me esforcei, chorando. E eu via aquela fumaça entrando. Quando, preste atenção. Preste atenção. Eu chego até a querer emocionar de tanto que isso me marcou. Porque eu achei ali que eu ia morrer. Porque eu achei que nunca mais eu iria ver a minha mãe. Naquele momento, a cortina caiu ao chão. Preste atenção. Eu vi um homem com armadura dourada. Eu vi um homem com armadura dourada parada em frente à porta do quarto na qual a Valina ficava. Um homem, tipo de 1,80m, 1,70m, por aí. Ele estava todo... Ele parecia o Cavaleiro do Zodíaco, aqueles cavaleiros de ouro, só que ele estava todo transvestido de armadura. E ele tinha uma espada com uma lâmina branca. Todo fechado. E quando eu vi ele, eu também assustei, porque aquilo não era normal. Que homem era aquele que estava lá parado? Aí eu tripliquei o terror, mas ele falava com uma voz de mansidão. E ele dizia para mim: não fique com medo. E essa espada ele arremessou para dentro do espelho. Quando ele arremessou para dentro do espelho, houve-se uma explosão de luz tão forte, mas tão forte, como se tivesse dado um relâmpago dentro da casa da minha mãe, mas um relâmpago mudo, sem som. E quando ele deu esse relâmpago, que eu olhei, que daquele flash, você fica meio atordoado. Você fica meio atordoado. A Valina estava, não sei se ela estava desmaiada ou se ela estava dormindo. Ou ela estava imobilizada. O quarto estava quieto. Quieto. A casa estava quieta. A cortina que havia caído no chão estava estendida sobre a porta. Vocês sabem que por muitos anos aquele ser, ele não deu para ver a fisionomia dele. Ele estava todo tampado, ele estava com armadura. Lembrava um pouco aqueles cavaleiros medievais.
E por muitos e muitos anos eu chamei aquele ser de Miguel o Arcanjo. Porque eu acreditava que aquele ser seria Miguel o Arcanjo. Eu acreditava que ele tinha ido me salvar. Porque o meu corpo estava, meu espírito estava sendo retirado, a energia espiritual, e estava entrando para dentro do espelho. Foi uma coisa que eu nunca esqueci em toda a minha vida. O sentimento de gratidão que eu tive por aquele ser, eu agradeci por muitos e muitos anos da minha vida aquele ser, e eu chamava ele de Miguel Arcanjo. De Miguel Arcanjo. Mas depois eu descobri quem ele era. Qual ser ele era, qual raça ou civilização ele era, aquela espada. E isso eu passava pequeno. Então, a minha vida, eu conto pra você, tem muito mais coisas que vocês não entendem quando eu conto. Porque certas coisas são tão fora dessa realidade que vocês não conseguiriam compreender. É muito, muito além da condição mental de vocês, infelizmente. Então eu vivo em duas realidades desde pequeno. Quando a Valina morreu, eu fui no plano astral procurá-la, ela não existia. Quando a Valina morreu, eu fui ao plano astral procurar por ela e ela não existe. Ela sequer nunca nem existiu. Não existia espírito, não existia energia nenhuma. Quando a minha avó Maria morreu, a mãe da minha mãe, eu fui procurar a minha avó e eu a encontrei. E por 8 meses eu trabalhei no processo de recuperação mental da minha avó. Por 8 meses eu ia lá visitar minha avó, trabalhar para ajudar a minha avó a sair daquela prisão que ela estava. Quando minha tia Lúcia, que para mim era uma mãe, se suicidou, eu fui fazer visitas frequentes por muitos meses para ajudar a minha tia a recobrar o que? A consciência. Eu ia lá e ainda chamava ela de tia. Ela estava cega espiritualmente. Então eu tentava ajudar a minha tia. Assim como minha mãe morreu, eu vi minha mãe imediatamente. Mas a Valina não existia no plano astral. Não existia nem a assinatura energética dela. Algo estava operando ela. Quando eu entrei no espelho do guarda-roupa dela. Tem na série da Dimensão dos Espelhos até uma foto lá no guarda-roupa, tem eu, que vocês percebem, mais ou menos naquela idade que eu entrei. Então, quando eu entrei no espelho, eu perguntei se esse caso que aconteceu comigo aos 9 anos, eu perguntei para eles se aquilo estava acontecendo vindo da dimensão da Terra original, que é a dimensão do espelho. Eles falaram que não. Aquele espelho estava sendo aberto por uma dimensão paralela, uma outra dimensão que não a dimensão do espelho. Aquilo era obra de uma outra, digamos, energia, de um outro lugar. Os seres da dimensão do espelho falam: nós não temos nada com isso. Você conta, nós entendemos, mas isso nunca foi da gente. Nunca aconteceu da gente. Porque nosso interesse não era sugar o seu espírito. Nosso interesse era que você viesse morar aqui com a gente. Viver aqui, sair de lá e vir morar aqui com a gente. Viver aqui, ter residência aqui. Esse era o nosso interesse. De você vir morar aqui e não retirar ou fazer troca espiritual. Vocês entendem o que eu já passei? Vocês entendem? A minha vida, ela é de experiências sucessivas. Vocês entenderam quando eu falei sobre fazer leituras energéticas? Lembram quando eu olho para a pessoa, eu vejo todo um campo energético, que não é aura, é um campo de frequência energética. Da Valina ela não tinha. Ela não tinha nenhum campo de frequência ou onda energética.
Para vocês entenderem que a paranormalidade não é a mediunidade que o médium vai lá, desce um espírito nele, tranca a consciência dele e o usa como um papel higiênico, como um cachorro, como um cavalo que ele monta. Isso não é paranormalidade. Mediunidade não significa ser paranormal. Paranormal é algo que está além, que não é normal. Então, todas as leituras que ele faz aqui, porque vocês não conseguem ver como eu vejo, tudo ondas de frequência. As ondas vêm de longe, eu capto, eu analiso. Então você, que é um paranormal, não é fácil conviver com paranormais, não. Não é fácil conviver com pessoas. Não é médium, não. Médium ele corpora, ele capta o santo, ele fica ali usando, ele é usado igual um cavalo, né? E pronto. Não, um paranormal não é fácil de lidar. Paranormais, eles não são normais. Se você for julgar um paranormal dentro dos seus conceitos de programação tridimensional, você já era. Você nunca vai entender um paranormal se você não for um como ele. Eu recebo tantos e-mails, gente, cada e-mail muito, mas muito forte, que outros canais, outros iriam chamar de loucos, pessoas loucas e dementes, mas eu entendo esses paranormais. Porque os paranormais, eles fogem à regra da terceira dimensão, não são tridimensionais. Eles são pessoas que apenas simulam estarem aqui. Então, às vezes o seu conceito emocional, não. O paranormal ele não tem o seu conceito emocional tridimensional. O seu achismo, a sua análise cultural, a sua análise de preconceitos estabelecido por uma cultura. Paranormal não tem nada disso, eles não seguem regras disso. Aliás, paranormais na realidade, quem tem chance de conviver de verdade com um, na realidade, igual minha mãe pirava. Minha mãe quase pirava. E olha que eu não contava nem 70% das minhas coisas para ela, porque não dava. Então, paranormal, ele é um cara dentro da sua concepção de vida e cultura e ideologias tridimensionais criados para esse ambiente tridimensional. O paranormal ele é surtado. Ele é surtado. Eu brinquei, já falei pra vocês que Marcelo é surtado pra cacete, vocês não têm noção. Porque ele não é igual você, que estabelece uma regrazinha. Pera aí, eu tenho uma meta, vou lá, na meta. E você é tão viga de concreto, mas é tão viga de concreto que não sente energia, não vê nada. É tão viga de concreto que você faz assim, ó, pronto. Porque você está tão configurado na terceira dimensão, você está tão preso na terceira dimensão, você é tão prisioneiro da dimensão que é até fácil estar aqui. Você não percebe nada além da terceira dimensão. Mas os paranormais, né? Médiuns não. Médiuns acabam sendo escravos, cavalos de seres espirituais. Os paranormais, eles veem energias transmutando constantemente. Sabiam que paranormais eles são inconstantes? Eles não são bipolar, tripolar, eles são 10 polares. Porque enquanto você tá aqui, ó, num linear, que você não vê nada, você não sente nada, você não percebe nada, você é literalmente uma viga de concreto. Os paranormais, eles veem energias, eles sentem ondas de energia chegando, energias. Eles captam energias, eles captam ações, eles captam os ambientes, eles captam seres, eles captam mudanças de realidade. Sabiam que eles conseguem captar quando lá no plano dos controladores eles vão mudar a dimensão?
Eles captam tudo. Eles captam quando, por exemplo, tá vindo uma onda, tipo assim, vai ter uma morte coletiva gigantesca em algum lugar, porque a energia tá vindo. Surtos, cara. Capta tudo. Então, eles é tudo doido. Mas são gente legais pra caramba. São pessoas. Não existe uma pessoa para te compreender mais do que um paranormal. Porque ele vê os surtos energéticos que você não consegue perceber, mas que passam por você. Então ele consegue perceber coisas em você que você nem sabe que existe em você, mas para ele é comum, ele vê isso em todo mundo. Então se você for usar os conceitos da realidade em cima de um paranormal, você já era. Porque os paranormais, como diz o nome, eles não são normais. São tudo surtado mesmo, tudo doido. Doido na concepção da terceira dimensão, da 3D. Mas a 3D para os paranormais é uma loucura. Porque existem coisas que os tridimensionais não veem. Os tridimensionais são tão bonequinhos, tão maleáveis, tão manobráveis, que eles não conseguem ver. Mas os paranormais, eles mudam o ambiente. Eles tomam decisões temporárias. Porque eles captam movimentos que vocês da terceira dimensão não conseguem entender. Porque vocês são muito programados, configurados. E os paranormais, eles conseguem fazer leituras de ambientes e energias e conseguem ver as mudanças vindo do outro lado. Então, ele fala assim para você, olha, eu vou fazer isso em tanto tempo. Só que ele percebe que vão te detonar em tanto tempo. Por quê? Porque você tem problemas energéticos de seres te obsediando. E aí o já viu o tanto que eu sou doido? Eu não vou fazer live mais não. Nunca mais eu vou fazer live. Cansei de fazer live. De repente, meus amigos, eu vejo uma frequência vindo que não dá tempo de eu gravar, editar, mandar. Eu tenho que ser o mais rápido possível, porque as energias estão vindo com tudo. Aí eu sento aqui e faço 10 lives. Fala, pô, o cara é surtado. O cara é E o pessoal, nossa, esse vídeo foi top demais. Esse vídeo veio falando pra mim, eu tava precisando disso, me elevou, né? Aí tem pessoas que já colocaram assim, ué, mas você falou que não ia fazer mais live, kkkk, debochando. Dá vontade de fazer um vídeo de concreto? Você nem imagina por que eu estou fazendo lives. Às vezes eu faço uma série e interrompem a série. Para, por quê? Porque às vezes no meio de uma série, foi nas linhas temporais, houve-se a necessidade de interrompê-la para algo mais grandioso, para o que estava vindo. Então eu falo, pô, o cara é louco, bicho. O cara começa a série e não termina, já fala mudando de assunto, cara. Porque são ondas que mudam e eu tenho que vir com tudo pra cima. Porque se eu ficar assim, não, depois da série eu faço isso daí, aí eu alerto, eu faço... Porque todos os meus vídeos são cheios de energias. São energizados pela minha paranormalidade. Vocês sentem as energias. Igual da meditação do cristal, quem vocês acham que estava impulsionando a energia em vocês? Essa energia estava saindo de mim. O Maico mesmo viu lá tudo como se fosse um micro-ondas, tudo ondulado de calor. Eu estava mandando energias para todos, eu estava conectado energeticamente em todos. Esses cristais de vocês têm um pouco da minha energia porque nós fizemos ele ao vivo. Os que fizeram ao vivo receberam naquele momento a minha própria energia emanada junto, mesclada. Lembra que uma vez eu falei assim para vocês, olha, eu estou preparando um presente para vocês na meditação da energização do cristal. Lembram disso? Pois bem, era esse o presente, não preciso falar, simplesmente eu envio para vocês. Então às vezes a gente muda porque a gente entende que há necessidade por uma, digamos, uma dimensão tridimensional. Aí vocês, não, ele é louco, ele é maluco, o cara não tem palavra, o cara é surtado. De uma certa forma, dentro do seu ponto de vista tridimensional é. Porque o paranormal, ele estende, ele faz leituras. Peraí, agora dá.
Não, agora dá mesmo. Espera, opa, peraí. Retrocede. Por quê? Retroceder para não estourar outras pessoas. O paranormal, ele nunca pensa em si. O paranormal de verdade, ele não é egoísta de pensar em si. Ele é mal interpretado, ele é muito mal julgado. Muitas pessoas riem de mim. Me chama de louco, que eu falo que eu vou fazer uma coisa e não faço. Quantas vezes eu falo, cara, eu vou desativar o Facebook. Desativei. Não vou voltar aqui nunca mais. Rapaz, dá 2 dias eu tô de volta. Teve uma vez, olha, vê se isso não é meio doideira. Não é meio doido, né? Fui lá. Não, recebi uma orientação energética pra mim desvincular um pouco da energia. Eu fui lá, desfiz amizade com todo mundo. Rapaz, fui lá. Mas deu trabalho para ir lá só desfazer amizade. Cortei a onda energética. Eu estava sendo tão sugado. Tão sugado. E aí depois, 24 horas depois, eu tava assim, ó. Solicitação, mandaram mensagem de solicitação de amizade. Mandaram solicitação de amizade. Pra quase todo mundo de novo. E teve gente que eu não lembrava quem que era, que tava no meu Facebook, depois achou que eu simplesmente excluí. Cara, a gente é mal interpretado. É o tempo todo. Porque eu precisava desvincular dessa energia por 24 horas. Depois, quando mudou a energia, houve-se a necessidade, eu voltei. E foram assim mais de uma vez. Não é doido? Isso é meio maluco, não é? Não, isso são necessidades. Então o paranormal, ele faz leituras. Ele te promete algo, ele quer fazer, ele quer dar tudo de si para fazer aquilo, mas, porém, às vezes ele fica estabelecendo tempo. Pô, pera aí, eu vou fazer para você, daqui a 1 ano e meio, eu vou fazer algo legal para você. Só que aí, ele fala, não, vou ter que estender mais, 2 anos. Só que de repente, do nada, as coisas acontecem em 6 meses. Fala, pô, cara, não dá pra entender não, os bichos é louco. Os caras é tudo doido. Por quê? São as frequências, as energias. Aí o tridimensional fica assim, nossa, ô Marcelo, ele magoou a gente demais, ele promete os treinos, não faz, ele fala que vai fazer uma série, não faz, meditação ele não faz. Eu levei 1 ano para fazer a meditação do eu superior prometendo. Gente, eu vou fazer, depois de 1 ano eu fiz. Porque foi o momento e foi a meditação extremamente séria e precisa. Fala a verdade. Lembram quando eu falei assim, ó, a meditação do eu superior, rapaz, tinha 200 mil pessoas do olhar, porque precisa, você tá demorando demais, você é enrolado demais. E começou a ficar nervoso contra mim. Tinha pessoas que estavam me julgando. Só que quando eu fiz a meditação e o neguinho que fez, rapaz, teve neguinho que descobriu sua própria origem cósmica, sabia? Porque era o momento certo. Era um momento oportuno que a minha paranormalidade viu. Então, quando guerras orianas. Em 2017 eu prometi fazer guerras orianas. Rapaz, não ia rolar. Tudo tem o seu tempo certo para ser passado, para acontecer. Passou 2017. Em 2017 o que teve de nego me cobrando guerras orianas foi um absurdo. 2018 os negros já nem lembravam mais. Os negros nem estavam lembrando mais dessa série. Quando veio os Argons, eu vou dizer, foi uma bomba atômica que mudou muitos dos conceitos. Muitas pessoas puderam entender que aquela persona diabólica que Jeová coloca como seus demônios e o diabo, que é inimigo do Deus dele, que ele cria, ele não personifica aquele ser chifrudo com um tridente, né, vermelho ou escuro, preto, como o diabo e os demônios? Vocês puderam entender a jogada de Jeová. Porque guerras orianas veio num momento extremamente oportuno em que as energias disseram, é agora. Então tudo que eu faço na minha vida, mesmo contra a minha vontade, e muitas vezes eu sofro por ter que ler as energias e fazer as energias funcionar. Eu sofro. Paranormal é o cara mais infeliz que existe na Terra.
porque ele quer fazer algo certo, mas muitas vezes ele está impossibilitado. E aí o que acontece? Quando veio guerras orianas, meus amigos, abalou o sistema. Tudo. Quando eu estava fazendo Humanos Cósmicos, eu parei os Humanos Cósmicos para justamente entrar nas guerras orianas. Por quê? Não, Marcelo ele é louco, ele é doido, ele começa uma série, na hora que nós tá tudo assim, ó, tudo em êxtase com a série, nós tá, é bom demais da conta, sou. Na hora que nós tá em êxtase, o cara pula pra outra coisa, bicho. O cara é doido, nós estamos até em êxtase. Aí de Humanos Cósmicos eu entrei com Guerras Orianas, bem no finalzinho. Foram, se não me engano, 17 vídeos de Humanos Cósmicos. E de repente eu já embarco, todo mundo em êxtase. Ah, que tal, o pessoal tava em êxtase mesmo. De repente você entra Solano. Já viu Solano? Jogador de futebol, ele entra Solano. Você entrei Solano com Guerras Orianas, quebrando os humanos cósmicos, que o povo estava em êxtase, mas as Guerras Orianas foi uma coisa muito mais poderosa. Mas fez-se necessário os humanos cósmicos, e no momento certo se emplacou. Aí o pessoal, pô, Marcelo é mais louco do mundo, bicho. Esse cara é muito doido, cara. O cara é muito louco. Mas funciona. Porque isso é a paranormalidade, é a leitura de tudo que está ao redor. Enquanto na sua lógica... Não, peraí, se ele traça linhas temporais... Bom, a lógica diz que ele tem que terminar linhas temporais primeiro, encerrar com o vídeo final, e depois que ele encerrar com o vídeo final, ele tem que ser linear. Ele entra com outra série. Mas o cara é maluco, o cara é muito louco, o cara não termina uma série, emplaca outra e não termina outra também. Então o cara é muito louco. Não, é porque isso é a paranormalidade, são leituras energéticas que o paranormal faz. Então para vocês perceberem que o paranormal ele não é linear. Linear são as vigas de concreto. O paranormal ele fica buscando caminhos alternativos. Uma hora ele tem que retroceder, esperar um tempo, trabalhar aquela energia, amadurecer aquela energia, fazer leitura energética. É porque os tridimensionais são ansiosos demais. Ô povinho aprisionado, ô povo cego. E aí de repente ele anda um pouco. Aí ele desse caminho para cá, ele vai para cá, segue mais um pouco. E aí de repente ele volta um pouquinho, segue aqui. De repente ele toma esse caminho, ele segue aqui, retrocede um pouco e de repente ele vê a possibilidade de ir reto. Para não causar danos. E o paranormal ele pensa no outro, ele não pensa em si. Sabe por quê? Porque o paranormal ele pode tirar vantagem de tudo. É muito fácil para o paranormal tirar vantagem de tudo. Mas, em primeiro lugar, ele sempre pensa no outro. Porque para ele é fácil, mas o outro não é justo. Então, a paranormalidade é algo totalmente diferente. Então, a gente procura aproveitar a vez, o momento, as energias. Eu falei 2020, pessoal, foca nessa energia. Ó, paranormal, ele consegue fazer toda uma leitura energética e te dá uma força. Pessoal, faça a leitura, analise, busque, faça, vá em frente, se esforcem. Por quê? Grandes mudanças na vida da gente, mudanças na área financeira, espiritual, na área emocional, na área de relação até com os nossos bichinhos, coisas inéditas e inesperadas podem acontecer. O paranormal, ele te ajuda a seguir, observando pontos, seguindo por maneiras de aprendizados e perspectivas e aprendizados diferentes. O tridimensional ele é linear. O paranormal
pode perguntar e analisar os paranormais. Eles nunca são lineares. Porque a realidade, ela não é linear. A realidade, ela é extremamente, como eu posso dizer para vocês, cheia de, digamos, de caminhos. É um grande labirinto. A vida é um grande labirinto. A realidade é um grande labirinto. Que você, às vezes, você vai para cá e de repente você tem que voltar. São interpretações. Então, eu vou trazer para vocês, ao longo dos dias próximos, no carnaval, vou trazer vários vídeos para ver se vocês têm coisas inéditas para assistir, embora tenha vídeos pra cacete nos canais para vocês assistirem, não é verdade? Vídeo é que não falta. Então eu percebo que ao longo deste trabalho, esse trabalho não surtiu muitas mudanças. Não surtiu muitas mudanças para muitas pessoas. Mas esse trabalho tem transformado muitas pessoas e muitas pessoas estão começando o quê? Estão começando a ser o quê? Paranormais. E muitas pessoas vão começar o quê? A ter problemas existenciais cruéis. Problemas existenciais cruéis podemos chamar ou refletir de sofrimentos para você tentar se adequar, para você tentar se realocar. Porque você começa a perceber mudanças de energias que outrora você nunca percebeu, nunca sentiu antes. E isso acontece e está acontecendo com muitas pessoas que estão experimentando por mudanças, que estão experimentando por sensações, e isso dentro de um trabalho hipercarregado de paranormalidade, como é esse que eu rego com a minha paranormalidade, está começando a criar as pessoas de uma forma com uma certa paranormalidade. As informações passadas e as informações transmitidas, regadas com minha energia da minha paranormalidade, estão fazendo com que muitos de vocês comecem a sofrer. Sofrer. Mas como assim sofrer? As mudanças estão sendo tão drásticas e fortes porque vocês estão até se desconhecendo. Vocês estão se desconhecendo. Vocês estão descobrindo coisas sobre vocês que vocês não sabiam que elas existiam e estavam aí guardadas. Sabe por quê? Porque vocês sempre foram vigas de concreto, configurados para habitarem sobre as regras e leis de Jeová. E quando vocês começam a desenvolver um certo grau de paranormalidade, você começa a sentir e a descobrir um ser dentro de você, energias, sensações dentro de você, que outrora você não sabia nem que estava aí, mas sempre esteve. É porque você não conseguia perceber isso. Mas sempre esteve aí. É que estava inativo. Mas as ondas de paranormalidade fazem isso ativar. E aí vocês começam a sofrer. Entrar em crises existenciais, crises comportamentais, crises de todos os sentidos dentro de vocês. E eu recebo inúmeros e-mails de pessoas me relatando, são variados, vocês estão mutando em energias numa velocidade muito forte. Por quê? Porque está sendo ativado paranormalidade em vocês. Welcome to the paranormal world. Sejam bem-vindos ao mundo da paranormalidade. Não é mediunidade, não. Mediunidade
é aquilo que você serve para servir espíritos que vão usar você como um garotinho ou uma garotinha de recado para estar contando o que eles querem. Não, isso não é a mediunidade, não. É paranormalidade. E vocês vão começar a ter crises e crises e crises, mas é normal. Bem-vindos ao meu mundo. Vocês estão apenas sentindo o cheirinho de longe dele. Eu já me lambuzo dele há 42 anos. Mas isso se é necessário para a mudança, o crescimento, o amadurecimento. Vocês tomem uma decisão a partir de agora. Ou vocês seguem, ou vocês param. Porque se vocês acham que estão se sentindo perdidos, não conseguem nem mesmo entender e compreender a si. Marcelo, eu conheci muitas pessoas mediúnicas na minha vida. Isso aí tá lotado no e-mail de relatos. Eu frequentei centros espíritas. Eu fiz cursos. Fiz cursos de reiki, apometria, hipnoses, cursos de canalizações, meditações. Eu estive presente nas mãos de tantas pessoas ao longo de muitos anos da minha vida. E na realidade, eu achava que me conhecia. Eu achava que eu sabia com quem eu estava lidando. Mas o trabalho dos chamados a despertar está me trazendo, enquanto os outros me traziam conforto para me ficar quietinho na adoração da falsa luz, eu estou me desconhecendo. Eu tenho variações de humor, variações sentimentais, variações de energias, de ânimo e desânimo constante. Então, eu estou um mix de energias. É o primeiro passo que você está descobrindo de um outro mundo, de uma outra realidade. E isso começa, de uma certa forma, a doer. Você começa a passar mal, você começa a ter tonteira do nada às vezes. Às vezes você vem enjoos do nada, enjoos. Às vezes te dá ansiedade, angústia, mas aquelas angústias de se fala assim, eu estava tão bem hoje, não estou com raiva de ninguém, ninguém não me fez nada, estava tão feliz, mas agora está me batendo uma depressão, uma tristeza, uma angústia. O que será isso? Mas de repente, em questão de 10 minutos, loucamente você muda, né? Em 10 minutos você tá parecendo doido, não é assim? Aí passa meia hora e você tá lá. Criando as teorias na sua cabeça do que pode ser. Às vezes você tá parado num lugar e de repente gira. Gira e você, opa, o que tá acontecendo? Né? Vou no médico, eu acho que eu tô com um labirinto. Então são sintomas. Você sente estampidos. Às vezes um ouvido, ele pulsa, você sente... Ele vai pi do lado daqui, de repente você sente um calor, um arrepio desse lado. Isso não é mediunidade, não. Isso é paranormalidade. Você está aprendendo conexões energéticas. Só que você não consegue ver e perceber, mas você já está tendo sintomas de uma paranormalidade aflorando. Às vezes você conversa com um parente e fala, você tá louco, você não tá legal, você não tá normal da cabeça, você não tá certo. Uma hora você é uma coisa, uma outra hora você é, porque você está fazendo leituras e ainda não está conseguindo definir. Mas vocês já estão conseguindo a descobrir um novo mundo. Coisas estão acontecendo com vocês. Então isso é paranormalidade. Não é que tem um espírito do seu lado, uma energia, um ser em cima de você ou querendo entrar. Não. Você está percebendo energias dimensionais. Se o cara faz lá assim, ó,
Se os dominadores estendem suas espadas ou seus comandos, falam, ó, a dimensão, a Terra está operando em 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Vamos fazer uma mudança de frequência. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2. Pum. Mexem na frequência da dimensão, você dá tonteira, dor de cabeça, sem parar, enjoo. De repente você tá bem, muda, você passa a sentir angústia. Aí fala, não, eu tô sendo atacado energeticamente. Não, você não está sendo atacado energeticamente. Você está percebendo as mudanças de frequências, porque eles mudam o tempo todo. O tempo todo. Eles mudam tudo isso. Isso se chama paranormalidade. E eu sou o tipo de cara que eu nunca julgo ninguém. Aliás, eu até, quando eu vejo as pessoas tendo sintomas ou surtos paranormais e não entendo, eu dou risada. Eu acho engraçado. Porque, tipo assim, eu experimento isso desde criança. Então, eu acho até engraçado, né? Às vezes eu zoo, eu brinco com as pessoas, né? Às vezes nos vídeos aqui, eu brinco, falo, zoo, faço mó coreto, né? Atiço pra me dar risada. Porque é engraçado mesmo ver pessoas tão tridimensionais experimentarem meu mundo. Só que o meu mundo é isso muito mais além. Mas vocês precisam passar por isso. Eu disse que 2020 é um ano muito forte, onde eu irei mostrar coisas nunca mostradas antes em lugar nenhum. Então, onde eu falo para vocês, eu recebi muitas perguntas, eu vou responder todas, eu vou gravar alguns vídeos abordando sobre paranormalidade, que muitos confundem com mediunidade, que não tem nada a ver. O paranormal, ele não é normal, ele é um ser diferente, e vocês estão se tornando seres diferentes. E vocês podem sofrer, ficar doidos, surtados, ter comportamento. Hoje você não gosta, mas amanhã você já gosta. Hoje você quer, amanhã você não quer. Hoje você quer comprar algo, mas amanhã não quer, mas depois de amanhã você quer. Aí depois de amanhã você não quer, depois de amanhã você não quer, mas depois de amanhã você quer, vai lá e compra. E às vezes você parece que fala, não, tô doido. Eu tô doido. Então é desse jeito. E as pessoas, as bigas de concreto, vão achar você a pessoa mais esquisita, sem palavra, pessoa perturbada. E é verdade, dentro das regras da terceira dimensão, o paranormal ele é perturbado. Isso vai causar um sofrimento? Vai. Porque vocês não estão aqui para serem felizes. Vocês estão aqui para entender algo que escondem, omitem de vocês, para vocês, quando morrerem, chegarem lá e entenderem que como funciona lá. Então eu faço esse trabalho para vocês entenderem. Então, por que eu contei lá no começo do meu vídeo lá a coisa com a Valina? Por quê? Porque eu, Marcelo, passo por coisas que vocês nem imaginam que eu já passei. É por isso que eu já deixei de ligar com o julgamento alheio a meu respeito. As pessoas não passam o que eu passei, as pessoas não sabem o que eu passei, as pessoas nem imaginam o que eu passo e já passei. Então é muita ignorância da minha parte até me ofender com elas. Como que eu vou me ofender com elas? Não seria mais eu estúpido do que elas? Então, onde eu estou abordando isso, eu sei que vocês podem estar passando por esses tipos de sintomas, que as pessoas vão dizer que você está doido, surtada, é obsediado, é o demônio, tem que ir na igreja benzer, arrancar o capeta, tem que ir no centro espírita tomar água fluidizada, né, tomar o passe. Não. Isso é percepção de uma coisa que nunca vocês perceberam. Isso é uma certa paranormalidade desenvolvendo em vocês, transformando vocês em outros seres. É doloroso? É dolorido? É.
mas cada vez mais vocês vão entender, vocês estão apenas começando a trilhar o primeiro passo da caminhada. Vocês não vão aprender de uma hora para outra. Assim, eu levei praticamente 40 anos, estou aprendendo até hoje. Então por isso tem os trabalhos de meditação, energização e muitas coisas mais que virão. Para vocês entenderem, eu vou responder gravando as perguntas sobre paranormalidade e a gente vai abordando e vai vir aí o período do carnaval. Estou trabalhando para me fechar a série Humanos Cósmicos, fazer o vídeo sobre Kobe Bryant e a Mamba, entendeu? O clã Mamba reptiliano que mora debaixo da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, e mais talvez alguns relatos, tá bom? Se eu não conseguir, eu sou um paranormal. Não me julguem, não me xinguem, não se ofendam, não me chamem de doido. Ou pode chamar de doido, não ligo não. Mas hoje a minha frequência de leitura está dessa forma. Espero que ela continue, porque nós somos merecedores desse conhecimento e nós vamos usufruí-lo para o nosso benefício, tá bom? Eu sei que vocês estão surtando, eu sei que vocês não estão se conhecendo mais, que vocês nem estão mais se reconhecendo. Faz parte. Com o passar do tempo, vocês vão se tornando quase como os Jedis. Vocês têm que fechar esses olhos. O que é esses olhos? Cultura, conceitos comportamentais estabelecidos pela sociedade como regras e leis. Vocês precisam de fazer toda uma análise de tudo que está ao seu exterior, que os teus olhos contemplam. Isso tem que ser insignificante e apagado, esta visão. Vocês têm que fechar os olhos. Quer ver uma coisa bem legal? E vocês têm que saber sentir a força. Aquele papo de Jedi, isso não é doideira não. Você tem que fechar os olhos, se concentrar e sentir a força, a energia da força. As energias reais. E nós vamos trabalhar muito isso esse ano. Minha missão é transformá-los em guerreiros Jedis. Uma brincadeira à parte aí para vocês cada vez mais interpretarem, sentir o que está ao redor, mas sem abrir os olhos, porque os olhos enganam as percepções, mas a energia, a força, ela é real. Tá bom? Forte abraço a todos vocês. Espero que esse vídeo ajude vocês. Nos encontramos nos próximos vídeos. E para mim é sempre um prazer falar para todos vocês. Eu não ligo não se me chamam de doido, inconstante, se me chamam de 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras, né? Pessoa totalmente... Não, eu sou assim desde criança. E sendo... Parou uma energia aqui agora. No meu lado esquerdo, uma energia chegou aqui agora. É assim. Tá bom? Um forte abraço, muita paz e muita luz, de coração, desse amigo que preza tantos vocês. E a gente se encontra nos nossos próximos vídeos, seja nos Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Fechem seus olhos, destruam o conceito tridimensional e sintam a força. Foi um grande prazer estar com vocês. Tchau, tchau, pessoal.